Hoje, dia 12 de junho de 2026, dia dos namorados. E eu quero contar um pouquinho do testemunho do meu casamento pra vocês. Mas veio o antes, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o antes da gente se conhecer. Eu perdi a minha avó com 13 anos. Eu tinha 13 anos de idade. E a família inteira me virou as costas, me abandonou. Só teve uma prima que se levantou e foi lá me buscar em Santa Cruz, onde eu morava. E eu vim morar com ela em Punaú, Rio do Fogo. Depois que eu fui morar com ela, ela estava em processo de separação e acabou indo trabalhar fora. E eu fui morar em outra casa por teto e comida. Eu trabalhava por teto e comida. Depois um tio soube que eu estava lá, foi me buscar e me trouxe aqui para Ceará Mirim, só para resumir um pouco a história. E eu vi que eles não tinham muitas condições e fiquei trabalhando aqui por teto e comida para não dar despesa para eles, porque eles não tinham nenhum tipo de condição. Foi aqui que eu conheci o meu amado, o homem da minha vida, um presente que Deus me deu. E eu lembro que a gente passou muito tempo juntos porque não tínhamos condições de casar, não tínhamos ajuda, apoio para isso, e ele não tinha um emprego que ganhasse o suficiente, né? E eu tive uma visão. E nessa visão o Senhor mostrava que através de uma mudança ia trazer mudança para nossa vida. Uma casa estava em reforma aqui na minha rua. E antes deles concluírem a reforma, eu já vinha observando aquela reforma e Deus falava sempre comigo que ia fazer algo grande na minha vida. A obra seria concluída. Assim como a obra dessa casa seria concluída, a obra na minha vida também seria concluída. Eu tive uma visão 3 dias antes deles virem para cá, deles se mudarem para cá, né? Porque a obra já havia sido concluída. E nessa visão, o Senhor me mostrava que eu estava caminhando numa rua bem escura e eu encontrava uma caixa cheia de livros e bolsas. E eu pegava uma bolsa, colocava no braço e levava para uma igreja. E eu lia na placa: missão. Glória a Deus. Deus estava me dando uma missão. Com 3 dias depois, eu sinto um desejo muito forte no meu coração. Fui na casa da minha vizinha deixar uma plantinha para ela. E quando eu estava indo, a moça que veio morar na casa, que a obra havia sido concluída, estava em frente com a sua mãe. E eu não sabia que ela não enxergava. E a gente começou a conversar e combinamos de ir para o culto juntas à noite. E a gente foi conversando, eu observando a mãe, conduzindo ela. E ela me falou que a filha ficou cega depois de um problema de saúde muito sério. No dia seguinte, eu contei o meu sonho para ela e ela começou a chorar, dizendo que estava orando para que o Senhor enviasse alguém que a conduzisse para a igreja, porque a mãe não mora aqui. Ela veio visitar a filha, mas ela iria voltar para sua casa na cidade vizinha. Deus usou a filha e a mãe. Elas pediram oração num grupo da cidade que a mãe dela mora, que é a igreja é maior. E ali o Senhor começou, através de um pedido de oração, o Senhor começou a levantar pessoas para nos ajudar. Eu imaginava que o meu casamento seria no civil e depois eu iria receber a bênção na igreja e faria um bolinho caseiro para alguns irmãos. Foi totalmente diferente. O Senhor fez infinitamente mais. Através desses irmãos, que tem os que eu não sei nem o nome, o Senhor preparou uma linda festa para nós. Alguém se levantou para doar o jantar, outro se levantou para doar o bolo. E no sonho o Senhor já havia me mostrado que estava sendo servido o bolo. Tinha um bolo inteiro e um bolo fatiado. No dia que eu fui marcar a data do meu casamento, no cartório, o Senhor usou uma das minhas testemunhas e disse... Na verdade ela me fez uma pergunta: vai ter bolo? Pela fé eu disse que ia. E ela olhou para mim e disse: eu senti que te dar o bolo. E no dia do meu casamento, ela foi conosco pro cartório, né? Que era uma das minhas testemunhas. Trouxe a gente no carro dela e o bolo veio. Glória a Deus. Minha festa foi linda, eu vou mostrar pra vocês. Deus faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos e sonhamos. Deus me deu condição para ter uma festa que eu não tinha condições para bancar, mas o céu proveu os recursos.